Fala, pessoas, Juarez, beleza? História, professor. Olha só, esse item agora que nós vamos analisar, essa questão é uma questão sobre a emancipação americana, a independência dos Estados Unidos da América. Para alguns autores históricos, ele é chamado de Revolução Americana. Outros não gostam desse termo, mas se e por que eu poderia chamar a independência dos Estados Unidos de uma revolução americana? Ora, isso vai ocorrer no século XVIII. E qual é o contexto do século XVIII para nós, para analisarmos os itens de resposta? Qual é o contexto? Um contexto de revoluções liberais, manifestas no nova forma de pensar, que é o iluminismo, que é um processo filosófico, artístico, que vai ocorrer principalmente iniciando na Holanda, passando pela Inglaterra e chegando principalmente o seu ápice na França. Era o antagonismo do absolutismo, do mercantilismo e principalmente dos monopólios coloniais. Então, o iluminismo era ante tudo aquilo que lembrava o antigo. Então, por isso, a gente chama de uma revolução, porque vai gerar um padrão, uma alteração no padrão social, político, econômico, bem drástico. E segundo Hannah Arendt, essa revolução ela deve conter a violência como forma de alteração de um status quo anterior absolutista e passando agora a ser um iluminismo. Então, a Guerra dos 7 Anos, principalmente, que vai ocorrer lá também próximo do século XVIII, é uma guerra entre Inglaterra e França e que deixa os dois países numa situação muito difícil, endividados. A França sofrerá por isso a Revolução Francesa. Há um grande ajuda nesse processo de revolução. Enquanto a Inglaterra, para recuperar o que gastou nesse conflito, volta os seus olhos às suas colônias inglesas, anglo-saxões, e aumentam os impostos e o monopólio sobre os produtos, principalmente o chá, levando assim uma revolta generalizada das colônias. Obviamente, é uma novidade, vai ser a primeira colônia que se levanta contra uma metrópole, conseguindo assim, através de um conflito e o apoio francês, a sua emancipação, a sua independência. Se eu pegar todos os itens aí apresentados, obviamente, quando os Estados Unidos consegue a sua dependência e ele faz uma Constituição, produz uma Carta Magna, essa Carta Magna será inspirada nos princípios do iluminismo. Por isso que nós podemos chamar de uma revolução. Ao ler os itens de resposta, aquele que condiz com o que nós acabamos de falar com o contexto é a letra D. Olha lá, o teor da Declaração de Independência é típico do pensamento iluminista e pretendia algo inédito ao separar a metrópole, óbvio. Né? As demais não se enquadram. Né? E são questões, por exemplo, que nem mais são tratadas, por exemplo, como negligência salutar, né? Que há uma relação cordial entre Inglaterra e norte das colônias. O texto, então, e a imagem está te mostrando a confecção da Constituição. E essa confecção da Constituição está ligada aos padrões iluministas. Por isso, a resposta ser a letra D de dado. Um abraço e até a próxima.